Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em algo que é simplesmente fascinante e absolutamente crucial: a arquitetura de um ambiente educacional moderno. Olha, tenta imaginar a sala de aula não só como aquele espaço físico, sabe, com mesas e cadeiras enfileiradas, mas como um ecossistema vivo, super complexo e que precisa ser planejado nos mínimos detalhes. Para a aprendizagem realmente acontecer ali dentro, a gente precisa de uma estrutura sólida, embasada em ciência, empatia e muita intencionalidade. Então hoje nós vamos decodificar os 6 pilares pedagógicos que sustentam as melhores práticas de ensino no mundo todo. É praticamente uma jornada para transformar de vez a forma como a gente enxerga o papel de quem está ali para ensinar e de quem está ali para aprender. Vamos lá? E para você ter uma ideia de por que esse papo de hoje é tão urgente, dá só uma olhada nisso. Segundo o PISA de 2018, impressionantes 23% dos estudantes brasileiros relataram sentir solidão na escola. Gente, pensa bem, é quase um quarto de todos os alunos. Quando a gente compara isso com a média da OCDE, que fica ali nos 16%, fica muito claro que a gente está lidando com uma crise silenciosa de isolamento dentro das nossas próprias salas de aula. E a neurociência explica. Um aluno que se sente sozinho, desconectado, inseguro, ele simplesmente não consegue aprender direito. O cérebro, em estado de alerta, não absorve conhecimento. Ou seja, repensar nossos pilares pedagógicos não é só um luxo acadêmico, é uma questão de sobrevivência escolar e uma resposta direta a uma dor muito real da nossa juventude. Então, para a gente entender como construir essa base, nosso mapa de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos conhecer os arquitetos da educação. Depois, a gente estabelece as fundações, que são acolher e compartilhar. Em seguida, vamos ver a ação na prática, promovendo e disponibilizando. Daí a gente foca na evolução contínua, planejando e avaliando. E, para fechar com chave de ouro, o futuro da sala de aula. Começando então pelos arquitetos da educação, as mentes brilhantes por trás de tudo isso. Imagina só a cena. Paulo Freire, Levi Vygotsky e John Dewey tomando um cafezinho juntos numa padaria. Seria incrível, né? Mesmo sendo de épocas e lugares tão diferentes, é fascinante ver como as ideias deles convergem. A gente tem o nosso Paulo Freire revolucionando o século XX, dizendo que a educação tem que partir da realidade de quem está estudando, usando os famosos temas geradores. O Vygotsky, lá da Rússia, já provava no começo do século passado que o aprendizado é, antes de mais nada, um evento social. E o John Dewey, nos Estados Unidos, batendo sem parar na tecla do aprender fazendo. Colocando tudo isso na balança, a mensagem deles é muito clara. O conhecimento não cai do céu pronto na cabeça do aluno, ele é construído. E é exatamente essa mistura teórica maravilhosa que serve de chão para os pilares que a gente vai explorar agora. O que nos leva à nossa segunda etapa, as fundações práticas, focadas em acolher e compartilhar. O nosso primeiríssimo pilar é o acolher. E olha, acolher não é só ser bonzinho, tá? É uma necessidade científica. Lembra do Vygotsky? Ele criou um conceito chamado Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. De forma bem simples é assim, tem coisas que o aluno já tira de letra sozinho e tem coisas que são grego para ele no momento. A ZDP é justamente o espaço entre esses dois pontos. É o salto que o aluno consegue dar se tiver o empurrãozinho de um professor ou de um colega. Mas aqui entra a grande sacada. Esse salto exige interação. Se o ambiente não acolhe, se o aluno tem medo de errar, ele simplesmente não arrisca. É igualzinho aprender a andar de bicicleta. A criança consegue ir com rodinhas, mas para tirar a rodinha, ela precisa sentir que tem alguém segurando o banco, sabe? O acolhimento é exatamente essa mão segura. E se bater aquela dúvida do tipo, mas será que isso faz tanta diferença assim na nota? Segura esse número, 0,72. O pesquisador John Hattie passou a vida dissecando o que de fato funciona na educação. Ele criou uma métrica chamada tamanho de efeito. Para você ter noção, qualquer coisa acima de 0,40 já é considerado um sucesso estrondoso de aprendizagem. Sabe qual é o impacto de um clima escolar positivo e acolhedor? 0,72. É um impacto massivo, então gastar tempo criando um ambiente onde todo mundo se sente seguro e pertencente não é perda de tempo, de jeito nenhum. É uma das estratégias mais poderosas e comprovadas estatisticamente para fazer a turma voar alto. O que nos joga direto no segundo pilar da nossa fundação, compartilhar. E adivinha? O Hattie traz um número maior ainda aqui, 0,75. Esse é o peso de compartilhar as intenções de aprendizagem com a turma. Acabou aquela história do professor guardar o objetivo da aula às 7 chaves.
Quando o estudante sabe exatamente o que estão esperando dele, o porquê de estar fazendo aquilo e para onde a aula vai, o jogo muda de figura. O engajamento vai lá pro teto. É a diferença brutal entre ser um passageiro no banco de trás com os olhos vendados ou ser o copiloto segurando o mapa. O mais incrível é que essa ideia super moderna, apoiada em dados super recentes, já rolava no século passado com o pedagogo Celestin Freinet. Ele inventou a tal da roda de conversa. E não era só para jogar conversa fora, não. Era para quebrar aquela estrutura engessada de aluno olhando para a nuca de aluno. Freinet transformou a sala num espaço democrático onde a turma ajudava a planejar e avaliar o que ia acontecer. Compartilhando as rédeas da aula, ele criava estudantes autônomos. E vamos combinar, dividir o planejamento com a turma tira um peso gigantesco das costas de quem ensina, além de construir uma comunidade absurdamente engajada. Bom, com as bases firmes, a gente entra na parte 3. A ação em si. Promover e disponibilizar. E olha que maravilha o pilar de promover na prática. Todo mundo em círculo num debate de igual para igual. Promover aqui não tem nada a ver com dar uma palestra unilateral enquanto os alunos dormem. É sobre puxar a vida real para dentro da sala. E é aí que brilha a mágica dos temas geradores do Paulo Freire. Imagina ensinar frações calculando a divisão de lotes do próprio bairro da escola, ou estudar biologia analisando o esgoto a céu aberto da comunidade. O currículo deixa de ser uma papelada abstrata e chata, ele vira realidade palpável. A educação passa a ser uma baita ferramenta de cidadania e resolução de problemas que eles enfrentam no dia a dia. Só que para esses debates serem realmente produtivos, a gente precisa alimentar esse intelecto, certo? E aí entra o pilar de disponibilizar. A genial Maria Montessori criou um conceito maravilhoso chamado mente absorvente. Resumindo, o cérebro da criança é tipo um HD biológico que não desliga nunca, absorvendo o clima, as cores, os sons, tudo ao redor. Se o cérebro vai absorver tudo inevitavelmente, a pergunta de ouro é: o que exatamente a gente está colocando nesse ambiente para ser absorvido? E a Montessori respondeu isso com maestria. O segredo de disponibilizar é o que ela chamou de ambiente preparado. Não é só jogar uns livros numa estante, é pensar numa estrutura que atenda a ritmos diferentes. E a ideia dos materiais autoeducativos é de explodir a cabeça. São ferramentas onde o próprio aluno percebe que errou e se corrige, sem precisar do professor apontando o dedo o tempo todo. Sabe o que isso cria? Independência e foco absoluto. Disponibilizar os materiais certos é, no fim do dia, dar a chave da autonomia para eles. Trazendo isso para os dias de hoje, a coisa muda um pouquinho de figura. O nosso problema agora não é a falta de acesso a material, é o tsunami de informação. A pesquisadora brasileira Lúcia Santanella toca num ponto crítico da nossa era digital, a curadoria. Disponibilizar hoje em dia exige que a gente não seja só um entregador de conteúdo, mas um curador afiadíssimo. Tem que peneirar vídeo, texto e aplicativo para garantir que a informação é precisa, faz sentido para o contexto e, claro, passa longe das fake news. O papel virou filtrar o ruído para que só o que é bom seja realmente absorvido. E assim, a gente desembarca na nossa parte 4, a evolução contínua dos pilares planejar e avaliar. Esquece aquela ideia de planejar como um documento engessado que você faz em fevereiro e segue cegamente até dezembro. O teórico Donald Schoen trouxe o conceito brilhante do profissional reflexivo. Ele divide isso em 2. Tem a reflexão sobre a ação, que é aquele momento, depois da aula, no sofá, pensando, aquela dinâmica não deu muito certo. Isso é ótimo. Mas a verdadeira arte ninja do ensino mora na reflexão na ação. É aquele feeling de ler a sala em tempo real, notar que está todo mundo boiando na sua explicação e, ali mesmo, inventar uma analogia nova na hora. Um planejamento que tem esse jogo de cintura salva a aula e previne uma dor de cabeça enorme com a indisciplina. E lado a lado com esse planejamento maleável, a gente tem o pilar de avaliar. Essa ideia, super inspirada no nosso Cipriano Lucchesi, é uma virada de chave mental completa. Durante muito tempo, a prova foi usada quase como uma arma, né? Aquela guilhotina para aprovar quem é bom e rotular quem é ruim. Essa é a velha pedagogia do exame. Avaliar dentro desses novos pilares tem que ser um check-up, um diagnóstico. Assim como defende o Philippe Perrenot, a avaliação formativa serve para mostrar onde o sapato está apertando, permitindo ajustar a rota a tempo. A avaliação serve para incluir e guiar, nunca para punir. E volta o nosso amigo John Hattie com mais um número de cair o queixo, 0,73. Ao invés daquele pavor de receber a prova sangrando de caneta vermelha, esse é o impacto gigantesco de um feedback construtivo e no momento certo. Quando a gente usa a avaliação como diagnóstico e devolve para o aluno um feedback específico, focado em como ele pode melhorar no próximo passo, a gente ativa um dos motores de aprendizado mais potentes que a ciência conhece. O feedback transforma aquele momento de terror da nota em um trampolim para a evolução contínua.
E para amarrar tudo isso, chegamos à nossa parte 5, o futuro da sala de aula. Ao longo dessa nossa exploração de hoje, a gente viu como teorias históricas viraram esses 6 pilares super práticos: acolher, compartilhar, promover, disponibilizar, planejar e avaliar. E aí eu deixo essa provocação no ar. Será que a gente está realmente erguendo os nossos espaços educacionais em cima desses pilares transformadores? Ou será que, no fundo, a gente só está pintando paredes velhas, comprando tablets novos e reorganizando as mesmas cadeiras de um sistema que ainda exclui muita gente? A verdadeira arquitetura da educação pede coragem para construir do zero com uma base diferente. Fica aí o convite para a gente questionar as nossas fundações hoje, para conseguir desenhar o futuro que a gente tanto quer ver nas escolas amanhã. Até a próxima!